Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Com essa oração, com essas reverências ao mestre espiritual, que com o instrumento de colocar o unguento do conhecimento espiritual nos meus olhos cegos pela escuridão da ignorância, inicio esta aula tratando sobre o que é o yoga. Parece repetitivo falar o que é yoga, tem muitos vídeos falando sobre o que é yoga, tem vídeos falando sobre o que não é yoga, mas eu acho muito importante a gente fazer um registro histórico de como o yoga era interpretado no decorrer da história, em pontos fundamentais. Okay? Eu vou me basear no livro Caminho 3T, do Giridhari Das, e vou separar 4 trechos históricos aqui. Inicialmente, vamos entender. Hoje, o que a gente vê como yoga? Posturas, asana, respiração, uma maneira de alimentar-se diferenciada, que beneficia a sociedade, já foi registrado pela ONU como patrimônio cultural histórico da humanidade, que é algo que beneficia a todos. A ONU recomenda a yoga como prática de exercícios físicos para o benefício das pessoas. Para quem acompanha a página aqui, sabe muito bem que essa é a ponta do iceberg do que é o yoga. E muitas vezes não é yoga, né? Porque o que encontramos hoje em dia, tem yoga de tudo que é jeito, né? Existe yoga beer até, que é yoga com cerveja, coisas completamente contrastantes, né? Porque yoga não coaduna com contaminação da consciência, com entorpecentes, com intoxicantes. Então, não faz sentido. O que é yoga de fato, então? Vamos, antes de trazer essa resposta, enxergar como que o yoga chegou até nós. Primeiramente, precisamos reconhecer algumas pessoas fundamentais que trouxeram o yoga da Índia para o Ocidente. O nome deles são Patabi Joyce, Desikachar, Iyengar e até Indra Devi. Esses 4 foram alunos de um mestre fundamental, que é Krishnamacharya. Krishnamacharya era da tradição da linha da Shri Sampradaya, dentro da linha de Vishnu Swami, uma das linhas autorizadas, autênticas, dentro do ramo do Vedanta. E ele foi para os Himalaias, para aprender uma parte específica do yoga com o mestre, com Radha Mohan Brahmachari. Okay? E com ele aprendeu uma sequência de conhecimentos principalmente vinculados à compreensão energética do corpo. Então ele estudou a ciência da energia do corpo através dos asanas, através das respirações. É dito que o mestre dele, o mestre de Krishnamacharya, conhecia mais ou menos 7.000 asanas, 7.000 posturas e tudo mais, e fazia suas práticas cotidianas com muita impecabilidade. Então, Krishnamacharya, no estudo com seu mestre, aprendeu em torno de 3.000 asanas. E, na prática, ele transmitiu para seus discípulos mais ou menos uns 640 asanas, sendo que alguns dos seus discípulos se focaram completamente dentro do aspecto físico, né? E outros dentro do aspecto muito mais psicológico. Muito importante constar isso. E também está vinculado dentro das energias do corpo, certo? Quando recebemos o yoga com essas influências, aqui no Brasil temos uma influência muito importante também do professor Hermógenes, que foi um dos responsáveis fundamentais. Ele, Montserrat e outras pessoas ali pontuais trouxeram o yoga para o Brasil. E que, graças a eles, tem yoga no dicionário, foi conhecido e foi reconhecido há muito tempo, nos anos 60, 70, por aí. Okay? Quando chegou para nós, yoga para o Ocidente, tá? Veio com muitos asanas, muitas posturas, muito controle da respiração e pouco embasamento filosófico. Ficou nesse ponto, nesse limiar.
porque o que Krishnamacharya compartilhava para com seus alunos era muito mais vinculado para essa área, né? Para a área, como pode dizer, psicológica, psicocorporal, né? O conhecimento psicocorporal. Foi o que mais ficou estabelecido ali. Isso era o que era concebido como yoga. Por mais que Krishnamacharya fosse muito aprofundado em seus conhecimentos oriundos de sua própria tradição, dentro de sua própria tradição Vaishnava. Krishnamacharya, ele viveu um período de entre 1888 e 1989. Só para constarmos aqui uma data, tá? Essa primeira data importante, esse primeiro período histórico com esta pessoa em particular. Anterior a ele, a gente tem um outro ponto histórico também, mais ou menos ali no século XIV, que é através de uma escritura chamada Hatha Yoga Pradipika. Hatha Yoga Pradipika é uma escritura feita para ascetas do sexo masculino, muito específico, focadas para a purificação do corpo e da mente, através de posturas físicas, através de tapar-se de algumas austeridades e renúncias, né? E para que a pessoa praticasse essa linhagem, ele precisava se refugiar e se afastar da zona de pessoas, né? De grupo de pessoas muito grande. E só que tem um ponto histórico importante aí, que nesse período havia ali um movimento muito forte de dominação cultural islâmica, ok? Não era uma questão de guerras ou coisa assim, mas para se afastar desse núcleo que estava ali de interação com o hinduísmo, estou colocando entre aspas hinduísmo para facilitar um genérico cultural que havia na época, tá? Porque havia as diversas tradições que se chamam de hinduísmo, mas academicamente utiliza esse termo para se referir ao grupo étnico-cultural daquela região que a gente conhece hoje como Índia. O Hatha Yoga Pradipika foi feito para pessoas que se retiravam dessas zonas populacionais e entravam nessa esfera de ascetismo para a autorrealização pessoal interna, através dessas práticas austeras, de bastante austeridade. E esta era a compreensão de yoga mais anunciada da região, tá? Mais conhecida dessa forma. E que na prática podemos observar que é da onde veio a influência do guru de Krishnamacharya, né? Que estudava lá nos Himalaias, renunciado, retirado da sociedade também, fazendo essas práticas de austeridades ascéticas. Ok? Agora vamos ver anterior a isso, anterior ao século XIV. Anterior ao século XIV, indo já lá para mais ou menos o século I antes de Cristo, ali no período de Cristo mesmo, naquela data histórica, temos uma outra personalidade muito importante, que é Patanjali. Patanjali, ele foi o compilador dos Yoga Sutras. Os sutras são as condensações filosóficas ali contidas em versos curtos, cheios de informação, que na maioria das escolas atuais se concebe como a filosofia do yoga. A filosofia do yoga está ali contida no Yoga Sutras de Patanjali. E o que está contido dentro desse livro? Este livro muito importante, muito interessante de se estudar, de se aprofundar nele, um estudo muito bacana. Ele vai tratar fundamentalmente de psicologia. Ou seja, ele vai entrar dentro de aspectos psicológicos da mente. Ele vai definir que yoga chitta vritti nirodha, que é o cessar dos vrittis, da natureza de fluidez da água presente nos pensamentos e tudo mais, ou saber regular, controlar, direcionar esses fluxos para um único propósito, é conhecido como yoga. Porque conseguindo controlar essas ondulações mentais, o indivíduo conseguirá ver a si próprio. Tadasvarupeya Vastanam. Eu acho que é esse o verso. E caso contrário, a pessoa vive os desígnios da mente. Ou seja, a pessoa que não controla a sua mente, ela é escrava de sua mente. Como a Bhagavad Gita diz, né? A mente pode ser sua maior amiga como sua pior inimiga. Então, Yoga Sutra, ele parte deste ponto e vai determinar uma prática que vai levar o indivíduo até o Samadhi, até essa conexão com o Supremo.
de uma maneira muito clara e objetiva, conclusiva. Então, esta era a compreensão do que era yoga na época, porque Patanjali, dentro dos historiadores estudiosos sobre esse assunto, Patanjali foi um sábio que conseguiu observar o yoga na região, recebeu um conhecimento também do seu mestre, que é chamado de Brahma Yoga ou Surya Yoga. Porém, historiadores descobriram que este termo era utilizado aos ensinamentos que eram muito bem apresentados em outra escritura, na Bhagavad Gita. E a Bhagavad Gita foi um texto de compilação anterior, mais ou menos de 2.500 anos atrás, com registros de que foi compilado há 5.000 anos atrás, ok? Só que só temos registros arqueológicos e tal da Bhagavad Gita posteriormente, que isso quer dizer que já havia essa escritura anterior. E a Bhagavad Gita, ela é um capítulo de um livro maior, de uma escritura maior, chamado Mahabharata, de 120.000 dísticos, 120.000 versos, mais ou menos. Muito maior do que a Ilíada, do que a Odisseia juntos. Ok? Então, o Yoga Sutra de Patanjali, ele é datado aí de um século I a.C. e tinha um foco bem voltado para a psicologia, para o desenvolvimento do indivíduo na sua capacidade de controlar a mente e direcionar toda a sua atenção e energia para um único foco, atingindo assim o estágio último de conexão com esse foco maior. Estabelecidos em 3 princípios fundamentais, que é Swadhyaya, que é o estudo de si mesmo através das escrituras, Kriyas, que são práticas de purificação do corpo, como a gente até pode correlacionar com Hatha Yoga Pradipika e tudo mais, e Ishvara Pranidhana, que é a entrega da sua vida a Deus, rendição a Deus. E aí é muito interessante que quando a gente vai desse tempo anterior, agora na Bhagavad Gita, a gente vai entender o foco da Bhagavad Gita e da definição fundamental do yoga, que é esse princípio maior, a coisa mais antiga que historicamente podemos encontrar acerca de yoga, vai descrever que yoga maior é conexão amorosa com Deus. Veja só, muito bem correlacionado com o que Jesus disse, com amar a Deus sobre todas as coisas. Esta é a conclusão final da Bhagavad Gita. Muito importante, e isto é definido como yoga. Isto é yoga. Esta é a parte mais importante do yoga. Porque vejamos bem, para que possamos nos render a Deus, para que possamos amar a Deus, nos conectar com Deus, precisamos controlar os nossos sentidos e pratyahara, como é descrito no Yoga Sutra, e precisamos ali de uma prática de purificação do corpo, da mente, da inteligência, de maneira integral. Porém, a Bhagavad Gita, ela não se limita a uma apresentação ascética dedicada exclusivamente para homens, ascetas que se afastam da sociedade. A Bhagavad Gita apresenta a proposta de um yoga real, que você no seu dia a dia, seja no escritório, seja em casa, seja criando uma criança, seja montando e construindo uma casa, aonde for, você ali pode praticar yoga e purificar a sua mente através da entrega de todas as suas ações para Deus e a utilização de sua inteligência para o seu serviço amoroso. Esse é o fundamento do yoga. Isto é, em essência, a base, a estrutura basilar do yoga. É buscar meios para amar a Deus. E como manifestar isso, daí diversas linhas vão apresentar formas distintas. Mas precisamos limpar as nossas lentes para o que é yoga de fato. Não existe outro yoga. Todas as linhas de yoga, seja apresentado no Hatha Yoga Pradipika, seja apresentado no Yoga Sutra, seja apresentado no Kundalini Yoga, se é yoga, tem isto como base: amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, tem filosofia ali presente, existe teologia ali presente, existe uma relação direta com o conhecimento da existência de uma verdade única, auto-manifesta, que
por ela todas as outras verdades existem. Por haver uma verdade, é possível que possamos conversar, discutir, nos alimentar, crescer através de conhecimento. Sem ela, nenhum conhecimento se sustenta, porque todos os outros porquês, eles vão coadunar nessa verdade, ok? Então, conhecer a verdade e amar esta verdade é a base do yoga. Isso é yoga, nada mais. Posso repetir isso em várias aulas e não vai esgotar esse assunto. Este é o ponto, tá bom? Então, neste Dia Internacional do Yoga, eu espero que eu possa contribuir apresentando esta linha histórica que eu trouxe para vocês, fazendo uma revisão bem curta. Eu falei, primeiramente, do período de Krishnamacharya e seus discípulos que trouxeram yoga para o Ocidente. Krishnamacharya morreu em 1989, então no período de 1900 isso, tá? Foi até do professor Hermógenes no Brasil. Aí anterior a ele, mas no período do século XIV, eu falei do Hatha Yoga Pradipika. Anterior a isso, eu falei de Patanjali e seu grande tratado ali, Yoga Sutras. E anterior a Yoga Sutras, a base do conhecimento a qual Patanjali tirou seu conhecimento, que é a Bhagavad Gita, que é um capítulo do Mahabharata, do épico maior. E se você quer saber mais sobre a Bhagavad Gita, quer saber mais sobre esse universo do yoga, acompanhe a gente, veja as nossas aulas, acompanhe a Luz do Bhagavata, que estamos determinados a tentar apresentar esta ciência espiritual para a sociedade, para o benefício da sociedade. Estamos nos esforçando para que essa sociedade seja beneficiada através desse conhecimento, ok? Então, muito obrigado por essa oportunidade de apresentar mais uma vez o que é yoga e Hare Krishna.